gente, tudo bem com vocês? Bom, comigo tá sensacional, tô aqui no Caleb Camp. A gente tava procurando um lugar da hora para gravar lá fora, mas não deu, tá muito vento. Mas enfim, lição número 9, nenhuma condenação. Esse é o título dessa semana. E eu quero começar diferente, eu sempre deixo a historinha pro final, agora vamos começar contando a historinha no começo. Existe uma história entre Mike e John. Eles eram amigos. E Mike, certa noite, estava muito triste, muito chateado e ligou para o seu amigo John, desabafando, contando toda a sua história, né, quando ele estava na igreja, mas ele saiu da igreja, a sua história de roqueiro e tudo mais, foi contando, e aí John simplesmente fala para ele assim: Mike, você tem uma Bíblia aí perto? Ele disse: sim, eu tenho. Ele foi, pegou a Bíblia, normal lá, e John falou assim para ele: Mike, abra sua Bíblia em Romanos 8, verso 1, que lá diz o quê? Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E aí, naquele momento, Mike se emociona, fica admirado com aquela palavra, e John simplesmente fala para ele o seguinte: Mike, Jesus veio aqui não para te condenar, mas sim para te salvar. Bom, jovem, na lição dessa semana também eu achei muito interessante que tive uma perguntinha que falava assim, ó: como podemos falar com alguém a respeito do seu pecado sem condenar a pessoa? E aí, é difícil, né? Porque quando a gente vê o pecado da pessoa, a gente mais aponta o pecado dos outros, né? A gente acaba esquecendo de olhar para o nosso pecado. Mas como que a gente pode falar a respeito do pecado sem condenar a pessoa? É você amando a pessoa e não criticando ela, você ignorando, mas você procurando ajudar, procurar auxiliar, que nem nessa história entre Mike e o John. Bom, a lição dessa semana também falou sobre demanda por justiça. A gente vem estudando aí nas lições anteriores que a justiça que nos salva, a única justiça pura, completa e santa é a justiça de Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo, nosso Senhor, a gente vai encontrar a verdadeira justiça. E eu quero ler aqui com vocês, jovem, ainda em Romanos 8, verso 9 ao 14, que diz assim: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Verso 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte, mas se viver pelo Espírito, mortificardes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Jovem, aqui é o seguinte: quando a gente se entrega para Jesus por completo, obviamente, nossos desejos serão guiados pelos desejos espirituais e não os desejos carnais. Só que eu e você precisamos escolher quem a gente vai alimentar mais, se é o nosso homem carnal ou se é o nosso homem espiritual. E novamente, eu volto com o texto encerrando Romanos 8, verso 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Há uma condição, jovem, para não haver nenhuma condenação, que é estar em Cristo Jesus. Que eu e você possa estar em Cristo Jesus. E para que isso ocorra, a gente precisa deixar o Espírito Santo viver em nós e alimentar os desejos espirituais e não carnais. Permita hoje, jovem, o Espírito Santo habitar em você. Afinal, o Espírito Santo é uma ponte que nos guia até Jesus. Deus te abençoe, forte abraço e é isso aí.